Bom, gente, voltamos aqui na nossa segunda parte, né? Nós vimos, né, então, uma diferença aí para o Locke entre o direito positivo e o direito natural, né? Então, só para relembrar, nós não nascemos com o direito, com direito não, nós não nascemos portadores de ideias, mas nós nascemos portadores de direitos, né? O direito positivo, então, é aquele que corresponde às leis, a tudo aquilo que vai ser criado para além do que eu tenho como natural, né? Como é que eu vou preservar a minha propriedade, a minha vida e a minha liberdade, né? Então, quando surgem essas questões, aí os homens já estão, né, em sociedade, tá bom? Então a gente vê que é um indivíduo que se faz pelo seu esforço, né? Há uma ideia implícita aí de individualismo que se constrói pelo seu esforço, né? Para você conseguir manter o seu direito natural, você tem que contribuir para que as leis da sua sociedade continuem, né? Ou sejam aplicadas, e você tem também eh, que, que trabalhar, né? Pelo seu esforço, você constrói a sua propriedade, tá? Então, uma ideia do indivíduo que tem tudo para dar certo, né? Desde que ele paute a sua vida pelas leis, né? Depois nós temos aqui o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né? Também ingleses, tá? E como vocês podem ver aqui, tem a data de nascimento e morte deles, eles são posteriores ainda ao Locke, né? Eles são considerados os pais do utilitarismo clássico, né? E a gente vai tentar entender o que que é isso. Eles defendiam o princípio da maior felicidade. O que será que é isso, né? Segundo o qual uma ação é correta se e somente se conduzir o maior número de pessoas à felicidade maior, né? Então, uma ação só pode ser correta se ela conduzir o maior número de pessoas à felicidade, né? Lá para o Locke, não, né? Uma ação é considerada correta desde que eu tenha os meus direitos e os direitos dos outros preservados pela lei, né? Aqui nós temos a ideia de condução à felicidade maior, né? Se o maior número de pessoas está feliz, beleza, né? Não importa o resto. O utilitarismo é, portanto, um tipo de consequencialismo. As ações não são julgadas em si mesmas, mas em virtude das suas consequências, né? Então, você não vai pensar se uma ação é correta ou não antes de praticá-la, né? Você vai pensar primeiro, para analisar isso, as consequências delas, né? Então, eu cometi um ato moralmente errado, mas se a consequência foi boa, é isso que importa, né? Para um utilitarista, a felicidade é critério para avaliar as consequências de uma ação, né? Então, se a minha ação vai me fazer feliz ou vai fazer um maior número de pessoas feliz, então ela é útil e ela deve ser praticada, tá? A corrente defendida por Bentham e Mill diz que o homem é apenas um ser que possui desejos e prazeres e que esses devem ser buscados a todo o custo, né? Então quem fala que a vida
tem que ser curtida, tem que ser vivida, né? Tá sendo aí utilitarista sem saber, né? Eu tenho que viver minha vida plenamente, a todo custo, né? Mas o que significa esse plenamente, né? Aí é que está a grande questão. Para atingir isso, os homens criaram uma ciência moral e ética exata, como a matemática, que busca o ápice do prazer e a atenuação da dor. Resumidamente, a finalidade da existência do homem é o prazer. Ao contrário do pensamento de Locke, que diz que todos os indivíduos nascem e vivem em igualdade, já que a natureza lhes proporciona os mesmos benefícios, Bentham e Mill defendem que a igualdade não é natural, e sim construída em meio à sociedade. Né? Então, não há um pressuposto de igualdade anterior, como já havia no estado de natureza do Locke. Né? Você vai construir isso em meio à sociedade. Para Bentham e Mill, o indivíduo é utilitarista, ou seja, a sociedade tem a obrigação de buscar a igualdade, já que essa é muito mais útil para a produção dos prazeres. Além disso, eles não veem com bons olhos nenhuma relação de subordinação, como patrão-empregado, ricos-pobres, homem-mulher, né? Então, a igualdade, como ela traz felicidade e, portanto, é mais útil para produzir prazeres, né? Então, a sociedade teria a obrigação de buscar essa igualdade, né? Porque ela traria um benefício maior a um número maior de indivíduos, certo? E aqui eu coloquei para vocês, né, a referência de onde eu fiz aí algumas colagens para os slides que eu apresentei para vocês. E eu espero ter contribuído um pouquinho mais para entender essa filosofia do século XVII até o século XIX, que passa pelos contratualistas, que passa por esses homens que estão pensando o indivíduo de uma maneira mais particular, né? E como esse homem atua em sociedade, quais são as suas intenções nesse sentido, né? Então eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que vocês façam as anotações no caderno, né? Como se fosse mesmo uma aula onde você faz anotação no seu caderno. E acompanhem também as aulas de filosofia do Centro de Mídias, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar para mim lá nos comentários do Google Classroom, beleza? Abraço para vocês.